Eles foram entusiastas da esquerda, deu errado. Eles foram entusiastas da direita, deu errado. Criminalidade só aumenta, ninguém prospera, a coisa não vai adiante. O que fazer? Meio desapegado já. Caiu a desilusão. Como acontece também em muitos países por aí. Dessa desilusão aparece um cara totalmente fora, que é o Nayib Bukele, que é o presidente que vem de fora do sistema, era um empresário, e fala que não vai ser um presidente, ele vai ser o CEO de El Salvador. Que ele vai mudar totalmente a forma de fazer política, chama a direita e a esquerda de los mesmos de siempre, fala, esses aí são os mesmos de sempre. Eles sentam à direita da mesa e à esquerda da mesa do banquete, enquanto você morre de fome, publicitário. E ele ganha através das redes sociais. Ele veio como centro. Ele vem sem nada, ele nega a posição. Hoje, inclusive, os ministros lá, eu perguntei para vários, você se considera direita ou esquerda? A gente entrevistou quase todo o corpo de ministros dele. E os caras dizem, não, a gente não tem isso, a gente não tem isso, até que um me contou. Falou, olha, o Bukele não permite a gente falar isso. Por quê? Porque o plano dele era angariar 90% de popularidade. Uhum. Ele tem essa popularidade. Hoje ele é o recorde. Num mundo polarizado, que todos os... Se você olhar governo, França, Alemanha, Polônia, Hungria, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, o que você vê? Uma alternância de poder entre a direita e a esquerda cada vez mais frequente. Então você bota os Kirchner, aí os Kirchner não deram certo, bota o Macri não deu certo, aí bota o Alberto Fernandes mais de esquerda ainda que os Kirchner, aí não dá certo, aí bota o Milei, que é mais radical ainda que o Macri. Brasil, cara, bota a Dilma, não deu certo, agora bota o Bolsonaro, não deu certo, agora bota o Lula, não deu certo, agora quem é que nós vamos botar, sabe? Exato. Então as alternâncias cada vez mais velozes que representam uma certa tentativa da população de sair daquela situação. Sim. E nada vai dando certo. Exato. Então a mesma coisa acontecendo lá. E ele falou, cara, eu não posso representar um lado do país. Se o país está dividido, é impossível que eu dê certo representando um lado do país. Eu preciso achar algum posicionamento. Penso que o cara é empresário. E ele já era um empresário super bem sucedido. Sim, ele teve uma grande agência de publicidade. Ah, tá. Fez campanha para políticos, fez muita coisa importante nesse meio. E ele fala, cara, eu preciso ser o CEO de El Salvador, eu preciso reformar a percepção sobre tudo. Mas ele não teve nenhum apoio político por trás? Ele conseguiu, assim, participar de certa forma? Porque aqui, para você se tornar presidente, você tem que vir com algum apoio político, digamos, né? Um partido. Sim, mas então... Ele montou um partido dele. Ele era bem quisto empresarialmente. E aí ele fala, olha, minha primeira entrada na política vai ser para a prefeitura, para eu aprender. Uma cidade pequenininha chamada Novo Cuscatlán. Entendi. Pequenininha. E ele vai nessa cidade e ele aprende uma coisa na política. Que ele ganha, porque cidade pequena, ele aprende uma coisa que eu preciso fazer poucas coisas e boas. Ele era muito bom marqueteiro, então o que ele faz já tinha uma ideia bastante, para quem estava surfando a onda das redes sociais, isso era muito importante. Tudo que eu faço precisa ser bom em si mesmo, mas precisa ser filmado e todo mundo achar que é bom também. Uhum. Então eu vou trocar as luzes dessa rua. Dá um puta vídeo que toda a população vai adorar? Não. Então não precisa fazer. Não porque eu não quero fazer, mas porque eu tenho que priorizar coisas poucas e boas. Então o que ele faz, por exemplo? Aterra os fios. Sabe fio que a gente tem que ter? Sim. Ele aterra os fios. Porque ele fala, cara, quanto custa aterrar isso aí? Não, então esse vai ser meu projeto. Ele pega o salário dele de $2.000 e todo mês ele doa o salário de $2.000 para... Mas olha o jeito que ele doa. Ele não fala... O Zema, por exemplo, aqui fala que doa o salário dele. Uhum. Tudo bem, que legal, mas o meu ponto é, ele não faz esse marketing que ele faz. Ele chamava um jovem que tinha as melhores notas, fazia o cheque do salário dele de $2.000, entregava pro jovem para ele ir para a faculdade, para ele não sei o quê. Então ele tinha essa cabeça de marqueteiro, sim, que foi fazendo dele um fenômeno nas redes sociais. E daqui a pouco a galera começou a olhar, e ele nunca falando de direita e esquerda, ele de um lado fazendo benefício social e caridade, do outro lado ele falando duro contra os criminosos, falando de liberdade econômica, então a galera começou a ter uma certa simpatia por ele. De novo, com o Cuscatlán, alguns aninhos depois, logo em seguida, na eleição de meio termo, ele, vai para a prefeitura da capital, São Salvador. Quando ele vai para a prefeitura da capital, ele foca a mesma coisa. Ideias publicitárias, das mais idiotas, inclusive. Por exemplo, nós vamos tirar... Ele manda um balão para a atmosfera com uma câmera e tira uma foto de El Salvador lá de cima e diz que agora El Salvador vai ser a capital da ciência. Tá. Sabe? Mas ao mesmo tempo algumas coisas boas, mas Sim, misturando uma coisa com a outra, sabe? Uhum. Tinha um grande camelô no centro de São Salvador, um grande camelô. Ele desmancha o camelô, mas ele acomoda os comerciantes do camelô em lojas, porque os camelôs tapavam as fachadas dos prédios. Então ele reforma aquilo ali, acomoda os camelôs em lojas, legaliza eles, limpa o centro
dentro e faz um grande vídeo disso. Então ele acerta esse marketing. E ele vai até então como um outsider. Isso é uma trajetória curta de 4 anos, né? Ele vai como crescendo, interessante. No partido dos outros, ele estava no partido da esquerda, FMLN. E aí ele cria um partido, Nuevas Ideias. Até o nome, Partido Novo, né? São diferentes do partido, mas eu quero dizer, como o espírito do tempo é meio parecido, sabe? Sim. Ele cria esse partido e ele quer usar esse partido para concorrer à eleição presidencial. Mas... Ele já tinha isso desde que ele entrou naquela prefeitura lá de interior, né? Sim, ele entrou para fazer só uma escolinha. Ele chamou um amigo dele que já tinha sido sócio, hoje é o presidente da Câmara lá, e falou, olha, eu quero mudar El Salvador, eu vou entrar na política para ser presidente. Esse amigo até nos contou isso em câmera, falou, mas enlouqueceste? Estás louco? Que isso? Tu vai ser presidente? Vou ser presidente. E aí ele entrou já para fazer esse jogo. E ali ele foi aprendendo um pouquinho, brigou com o partido da esquerda, porque o partido da esquerda queria que ele votasse com a esquerda, ele não votava. Ele votava quando ele queria. Então ele brigou, criou o partido dele, e o partido dele para concorrer à presidência. Não foi aceito pelo TSE, lá eles também têm Tribunal Superior Eleitoral. Não foi aceito pelo TSE, várias complicações burocráticas lá. E aí ele tenta usar ele pega um partido pequenininho que tinha lá e usa de cegonha, né, de barriga de aluguel, o Gana. E ele, ganha a eleição presidencial em 2019 pelo Gana, com 52% dos votos. Pô, passou perto? Então, assim, não foi uma lavada, né? Não, por pouco. Mas quando ele ganha, qual é o problema? Ele não bota nenhum parlamentar para dentro. Porque é um partido pequenininho, porque ele não tinha expressão, porque ele não bota nenhum parlamentar para dentro. E o parlamento está dividido entre aqueles 2 partidos que ele passou a campanha inteira chamando de corruptos. Os mesmos de sempre. O cara falou, vamos derrubar ele. Cara, vamos ferrar com esse cara, né? E aí o Bukele, ele começa a tentar fazer algumas coisas. Ele se elege tendo prometido combater severamente o crime. O nome era o Plano de Gran Controle Territorial. Em 7 etapas. Lembra que ele é marqueteiro? Sim. Então ele ganha a eleição, ele anuncia meia-noite as 7 etapas para transformar El Salvador. Então tudo é simbólico, né? Televisionado, meia-noite, um evento, os militares, 7 etapas. E aí ele vai revelando uma etapa para usar outra. A brincadeira que todo mundo faz e ninguém sabia se ele já sabia quais eram as 7 etapas. Ah, sim. Porque ele, não, eu revelo uma de cada vez, sabe? Sim. Para pegá-los de surpresa, sabe? Tipo, então ninguém sabe exatamente assim o que era marketing e o que não era. O ponto é que ele era um executivo bom e ele começa a tentar fazer isso. Quando chega na etapa que depende de modernizar o sistema de inteligência, o armamento policial, contratar mais policiais, reformar, botar drone, o que acontece? Tem que aprovar o orçamento. Para aprovar no orçamento tem que aprovar no Congresso. Sim. O Congresso não deixa. Quando ele tenta fazer de outro jeito, tem que passar por avaliação de se era constitucional. A Suprema Corte não deixa. E ele vai se incomodando um pouco com isso aí. Aí ele chama 2 amigos dele, um que ele, inclusive, falou que ia ser presidente, e fala, olha, o negócio é o seguinte, a gente tem que pegar o meu partido e a gente tem que fazer uma campanha agora para as eleições de meio período, que é a mesma coisa, ganha a presidencial e aí 2 anos depois tem a legislativa, né? Falou, a gente tem que fazer um negócio para eleição de meio período. A gente vai pedir para as pessoas não votarem em nenhum deputado e votarem só no partido. Se elas confiam na gente, querem que o nosso plano vá adiante, elas têm que votar no nosso partido. E eu vou escolher pessoas da minha confiança, como se eu estivesse contratando executivos para todas as posições do partido. Vocês precisam estar comigo. Um deles era um militar, o Gustavo Villatoro, que hoje é ministro da Segurança, e o outro hoje é presidente da Câmara. Que são pessoas que ele confiava muito, se tornou uma certa tríade do governo. Tá bom, bora. Vamos lá. Meio maluco, mas tá. E ele faz uma campanha que vai parar na capa da Forbes. Porque ele começa a ir para as redes sociais e falar, olha, você não faz ideia de tudo que estamos... Ele era meio misterioso. Você não faz ideia de tudo que estamos tentando fazer aqui. Mas não conseguimos. E se você quer a solução, eu vou lhe apresentar a solução dia tal, um dia depois da eleição. Mas eu preciso que você vote no partido e não escolha um deputado. Aí outra campanha que ele fazia era, algum deputado já lhe fez bem? Se a resposta é não, eu peço que pelo menos uma vez na vida você confie em não votar em deputados. Pô, baita sacada. Bom publicitário, né? Exatamente. E aí ele, vamos ver, o sistema olha aquilo, acha que ele vai levar uns deputados, mas não se preocupa. Importante, ele tinha conflitos, tanto com a Suprema Corte quanto com o Parlamento, mas nada demais. Veja bem, ninguém percebeu ele como um autoritário. Zero. O Bukele, uma onda, um outsider. Daqui a pouco ou a gente absorve ele ou ele é expurgado. Ou matam ele, né? Não,
mas nem tinha essa preocupação. Não precisava matar. Ele não era... Ele era um fenômeno da política, meio jovem, ele era jovem, né? Ele tá com 40 e poucos anos. Então imagina, ele tava com 30 e alguma coisa. Jovem. É jovem, daqui a pouco ele se acomoda aqui com a gente. Tá bem. Aí ele ganha a maioria qualificada das cadeiras do parlamento nessa eleição. A população foi com ele. Total. A população foi totalmente com ele porque ele dominava as redes sociais e os outros não. Uhum. Então, durante esses 2 anos de governo, as pessoas tinham a percepção de que ele estava fazendo muito, porque ele seguia com aquela filosofia, poucas coisas e boas. Mas o crime não resolvido. Ele ganha a maioria qualificada. No dia seguinte, tem uma sessão de Câmara dos Deputados que é só para dar as boas-vindas ao ano. Uhum. Falar, tradicionalmente, é só dizer parabéns ao partido, parabéns não sei o quê, vamos começar os trabalhos e tal, fecha, vai embora. A Suprema Corte não estava nem trabalhando. Como se fosse 1 de janeiro, aqui é 6, se eu não me engano, que a gente faz, mas é como se fosse uma abertura de Câmara, tá bom. Ele já tem um amigo dele, aquele para presidir a Câmara, porque ele fez a maioria, ele elege o presidente da Câmara, ele bota o amigo dele para presidir a Câmara, e todos os deputados, e se os deputados falam em Câmara, ninguém votou em mim, todos votaram no Bukele. Eu sou funcionário do Bukele. Tá todo mundo lá, e ele se junta de manhã com esses 2 amigos que fizeram uma espécie de trinca, eram meio que os sócios dele no governo, Gustavo Villatoro, falou, tu vai ser ministro da Segurança agora, tá bom. E tu vai presidir a Câmara, tá bom. Eu preciso pegá-los de surpresa. Pegar quem? Todos que estão contra a gente. A gente ganhou o Executivo, a gente ganhou o Legislativo e agora a gente tem um partido. A gente precisa pegar a Suprema Corte de surpresa. E ele vota no primeiro dia, que era para ser só um dia simbólico, a destituição dos 5 ministros da Sala Constitucional e Justiça. Lá são 5. Uhum. E ele tira todos no primeiro dia. Quando você fala Suprema Corte, é como se fosse o nosso STF hoje. Exato. Com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e a turma. É como se um presidente ganhasse aqui, com maioria no Congresso. Aí, vamos ver o primeiro dia do presidente. No primeiro dia do presidente, ele sem nunca ter falado no assunto, não é que nem o Bolsonaro que ficou falando. Não, nunca falou no assunto, nunca brigou em público a Suprema Corte. Ele bota para votar a destituição de todos. Tava na Constituição. Uhum. Quem pode fazer o impeachment do ministro da Suprema Corte na Constituição de El Salvador? O Congresso. O que precisa para passar? Maioria qualificada. Tem limite. Maioria qualificada é 75% dos votos. Tá. Tem limite. De quantos eu posso tirar? Não. Todos. Que beleza. Porque ele já sabia que os caras estavam corrompidos com o crime, né? Era a hipótese que é o que ele defende. E aí ele tira todos e como é que eu nomeio novos? Tem que indicar. Tá, eu posso indicar? Posso indicar. Quem é que tem que aprovar? O Congresso. Tá, mas o Congresso é mesmo. Bom, tá bom, mas votou. Como é que ele elege pro Congresso? Com o voto. Então ele fez tudo na constitucionalidade, mas o fenômeno final é que em 2022 ele concentrou 2021 para 2022, ele concentra o Poder Executivo, o Poder Legislativo, com maioria qualificada, sendo que os deputados não são populares por si mesmos, são por causa dele, e o Poder Judiciário. Dominou o país. Ele dominou o país. Então ele pode exercer... Ele fez isso seguindo a Constituição. Ele não deu um golpe. Não, dentro das 4 linhas. Como é que faz para criar um partido? Assim, criei. Como é que faz para se eleger presidente? Me elegi. Como é que faz para eleger deputados? Elegi. Como é que faz para fazer o impeachment dos ministros? Fiz. Como é que faz para indicar... Fiz. Mas ele conseguiu concentrar um poder imenso. Sim. Quando ele concentra esse poder, ele declara, agora sim, guerra às facções. Ele falou, não, finalmente vamos proibir o homicídio. Exemplos, né? Teve um cara que fugiu, um capataz, numa cidade com 2 mil habitantes, e matou um cara e fugiu. E o Bukele falou, não, aqui a tolerância é 0. Botou 1.000 soldados para fechar a cidade, falou que ninguém entrava, ninguém saía até ele pegar o cara. Pegou o cara. Então ele baixou um regime de tolerância 0. Ele botou 1.000 e poucos drones na rua, 40 mil soldados. Contratou mais pessoas. Ele tinha 20 mil pessoas na polícia, botou mais 20 mil entre reservistas, chamou 1.000 e poucos soldados da guarda costeira, botou todo mundo na rua para fazer a operação. O Gustavo Villatoro... Cara, não tem o que fazer se o Estado faz isso, cara. Sim. Os caras interceptaram mensagem de telefone, GPS, localização, não sei o quê, Acabou. Montaram o mapa e falaram, cara... É querer fazer, né? Vou pegar todos, entendeu? Sim. Então, um país pequeno, né? Pegou de fato. Aí ele construiu o Secote, em menos de um ano, botou todo mundo lá pra dentro, e o Secote tem essa tripla função. De um lado, acomodar os caras. Sim. Tem que prender. Essa é a primeira função. Punição. Segunda função. Mostrar para a população como é que ele trata criminoso. Sim. Eu jogo duro com eles. Lembra que essa é a bandeira dele. Dá o exemplo, né? Eu jogo duro com eles. Aí a civilização vai lá e apoia o Bukele.
Terceira função do Secote, desincentivar novas pessoas a participarem do crime. Porque agora tu vai aliciar o moleque em El Salvador, o cara lembra dos vídeos do Secote e fala, não. Quero, obrigado. Prefiro trabalhar na padaria ali. Eu prefiro passar fome, não era o caso, a facção não tinha a ver com crime famélico, mas assim, cara, não interessa o que for, eu não topo ir pra lá. Porque o criminoso calcula o risco de ser pego e a severidade da punição. Se o risco de ser pego for muito alto, e se a severidade da punição for muito alta, e nesse caso é absurda, ele não vai ir. Ele não vai ir. Só um kamikaze, um maluco, uma exceção. Em geral, o cara não vai ir. Custo não compensa. Então ele deu essa tripla função pro Secote, criou esse presídio, botou todo mundo lá dentro. Resultado da ópera, nesse mundo polarizado, etc, o Bukele tem 90% de aprovação popular.